eles sofreram mutações genéticas forçadas enquanto eles eram escravizados em alguns períodos da humanidade. Por isso a aparência que eles têm hoje. Mas eles perceberam que eles teriam que ir atrás de um DNA viável ainda humano para conseguir sobreviver, para a civilização continuar. Então eles usaram a tecnologia que eles têm para ir para terras paralelas. E foi aí que eles vieram para cá e para outras terras e começou o programa de abdução. Mas tinha um problema, essa raça ela tinha perdido os sentimentos. Então eles não conseguiram sentir o impacto que eles estavam causando nessas pessoas, causando experiências realmente traumáticas para essas pessoas muitas vezes. Mas o Bashar diz que quem passa por essas experiências não é uma vítima, que em um outro plano eles aceitaram participar disso, que eles aceitaram colaborar com esse processo dos Greys. E Mais ou menos. Esse Bashar é aquele americano, né, que recebe o PT. Gente, entenda uma coisa. O que acontece? Nós temos muitas sub-raças, né, desses apsianos aí, dessa galera tipo Greys aí. Então, às vezes eles acessam um grupo e conseguem a história de uma dessas vertentes, dessas raças aí, né? Tipo assim, conhece a história dos africanos, mas não sabe a história dos americanos, não sabe a história dos europeus, dos japoneses, né, dos asiáticos, enfim. Esse é o problema. Aí pega aquilo como verdade e vira a história da raça ali. E não é assim, né? Mas isso que ele tá contando aí, tem alguns seres alguns grupos que estão nessa de abdução para poder recuperar a sua genética, porque não foram perdendo, eles sofreram mutações genéticas forçadas enquanto eles eram escravizados em alguns períodos da humanidade. Eu acho que eu fiz live sobre os Greys, eu contei isso. Deve ter uma live antiga aí no canal sobre os Greys que eu expliquei isso. E só que a galera começa a pegar informação aqui e ali e não tem o tempo de, poxa, vamos confirmar isso aí, vamos achar alguém lá de fora para ver se isso aí tá certo ou não. E aí começa a misturar tudo. qual o objetivo dessas abduções? Criar seres híbridos, onde eles iam misturar o DNA deles ao nosso, para que eles pudessem trazer de volta o equilíbrio, a espiritualidade e o amor que eles tinham deixado passar. Não tem a ver com equilíbrio e espiritualidade, tem a ver com reprodução. Eles pararam o processo evolutivo de DNA deles está estagnado, porque a reprodução deles é por clonagem. A clonagem é copia e cola, né? Então não tem grandes mutações genéticas, não existem avanços naturais pela miscigenação, né? Tá estagnado. Por quê? Porque eles não conseguem mais se reproduzir, eles não têm mais órgãos reprodutivos. Então, eles precisam restabelecer o DNA deles primeiro. Por isso a hibridização com humanos. Tem nada a ver com a espiritualidade, esses caras estão cagando pra espiritualidade. O Bashar é o fruto de uma dessas experiências, ele é um híbrido. E ele diz que ele é muito grato a toda a humanidade, que por conta desse processo, dessa mistura, ele pôde existir. E ele nos vê como família, porque ele veio da gente. Você já pensou que você pode ser uma dessas pessoas que concordou em passar por isso? Que você pode ser o pai ou a mãe? Isso acontece, né? São contratos de abdução. Mas quando é contrato, é uma situação. O problema é quando não é, né? Às vezes a galera não quer participar e acaba indo também. Que opinião você tem sobre o Bashar? A minha opinião sobre o Bashar e tudo que vocês quiserem saber vai ser dada na primeira semana de dezembro em uma live fechada, só no Zoom, e não vai ser transmitido no YouTube. Lá vocês perguntam o que vocês quiserem a respeito de quem vocês quiserem, eu falo. Aqui, não sou nem bobo.